O espelho amaldiçoado. A mansão era antiga e sinistra, com paredes escuras que pareciam se fechar sobre quem se aproximasse. A casa havia sido abandonada por anos, mas um jovem casal decidiu comprá-la e reformá-la. Histórias eram contadas sobre a mansão. A maior delas era sobre o espelho amaldiçoado que revelaria, aquele que tivesse coragem de olhar como seria a sua morte. De acordo com a lenda, ele havia sido trancado pelo antigo proprietário do imóvel em um quarto da casa, após seu filho ter sucumbido à loucura por tê-lo encarado. Ao entrarem na mansão, sentiram um arrepio percorrer seus corpos. Os móveis estavam cobertos de poeira e teias de aranha. O cheiro de mofo invadia suas narinas. O casal decidiu explorar a casa e quem sabe encontrar o quarto onde o espelho estava escondido. Após vasculhar a casa toda, eles encontraram um quarto trancado o qual nenhuma das chaves abria. Com o uso de ferramentas conseguiram arrombar a fechadura e lá estava ele, o suposto espelho amaldiçoado. Era um objeto imponente, com uma moldura antiga e escura. A esposa sentiu um calafrio ao se aproximar dele, mas o marido ignorou os avisos e se aproximou para se olhar no espelho. De repente, o espelho começou a brilhar intensamente, e uma força misteriosa puxou o marido para dentro dele. A esposa assistiu horrorizada enquanto ele se contorcia em agonia e desaparecia lentamente dentro do espelho. Ela tentou correr, mas as portas e janelas se fecharam sozinhas, impedindo sua fuga. A esposa ficou presa na mansão, presa em um pesadelo que parecia não ter fim. Ela ouvia vozes estranhas que ecoavam pelos corredores vazios e via sombras que se moviam nas paredes. Ela não sabia mais o que era real e o que era fruto de sua imaginação. Minutos pareciam horas, então ela se deparou com uma imagem que a fez tremer de medo. No espelho amaldiçoado, viu a imagem do marido, preso dentro do objeto, com uma expressão de terror em seu rosto. Ela soube então que a única forma de libertá-lo era quebrar o espelho amaldiçoado. Com medo, mas decidida, a esposa pegou um objeto pesado e atingiu o espelho. O espelho estilhaçou em 1000 pedaços, liberando uma luz brilhante que iluminou todo o quarto. Quando a luz se dissipou, o marido estava de volta ao seu lado. Mas ela sentiu que, muito embora fosse o corpo de seu marido, por dentro não era mais ele, como se alguma coisa dentro do espelho tivesse possuído seu corpo antes de mandá-lo de volta. A partir daquele dia, por determinação do marido, a mansão permaneceu lacrada e ninguém nunca mais se atreveu a entrar nela novamente. Os poucos que se aventuraram pelos terrenos da mansão, afirmaram já ter visto o reflexo de um homem nos vidros das janelas. Algumas pessoas dizem que até hoje sua alma permanece junto ao casarão. A boneca possuída. Era uma vez uma menina chamada Emily, que em seu aniversário de 11 anos ganhou uma linda boneca de porcelana de presente de sua avó. A boneca tinha cabelos loiros, olhos azuis brilhantes e um vestido de renda branca. Emily adorou sua boneca e após a festa a levou para casa. Naquela noite, a menina adormeceu tranquilamente ao lado de sua nova companheira. Contudo, um som estranho vindo de seu closet a fez acordar no meio da noite, parecia uma risada malévola que ecoava pela porta entreaberta do armário. Emily sentiu um calafrio percorrer seu corpo quando se levantou para ver o que estava acontecendo. Com toda a coragem que pode reunir, Emily acendeu a luz do closet e abriu a porta abruptamente, mas, para sua surpresa, não havia ninguém lá dentro, apenas sua boneca sentada no chão, com um sorriso sinistro no rosto. A menina tentou ignorar o fato de que a boneca parecia estar olhando para ela, mas não conseguia se livrar do sentimento de que algo estava errado. Nos dias seguintes, Emily começou a notar que a boneca tinha uma vontade própria. Às vezes, ela encontrava a boneca sentada em lugares diferentes do quarto, ou com uma expressão diferente no rosto, chegando ao ponto de acordar certa noite com a boneca sentada em seu peito, visivelmente tentando estrangulá-la. A menina tentou contar para seus pais sobre o que estava acontecendo, mas eles não acreditaram nela. Eles achavam que era apenas a imaginação da filha ou que ela estava com medo de algo que não existia.
Mas a menina sabia que aquilo era real e que ela precisava encontrar uma maneira de se livrar da boneca. Ela começou a procurar na internet sobre bonecas de porcelana e maldições. Depois de horas de pesquisa, ela encontrou um site antigo, sem postagens recentes, que falava sobre como se livrar de objetos possuídos. O site dizia que a única maneira de se livrar de um objeto amaldiçoado era destruí-lo completamente. A menina sabia que ela teria que agir rapidamente, antes que a boneca pudesse machucá-la novamente. Ela pegou um martelo e uma faca da cozinha e subiu as escadas em direção ao quarto. Quando ela entrou no quarto, a boneca estava sentada na cama, olhando para ela com seus olhos frios e vazios. A menina avançou, mas a boneca se levantou e começou a se mover em direção a ela. A boneca então começou a rir, um riso malévolo que ecoou pelo quarto. A menina gritou e tentou atacar a boneca com o martelo, mas a boneca era rápida e desviou dos golpes. A menina estava ficando cansada, mas ela sabia que não podia desistir. Ela continuou a lutar contra a boneca, golpeando com o martelo e a faca. Finalmente, depois de vários minutos de luta intensa, ela acertou um golpe que fez a boneca quebrar em 1000 pedaços. A menina caiu no chão, ofegante e coberta de sangue. Ela olhou para os destroços da boneca, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que ela viu um pedaço de papel dobrado entre as peças da boneca. Ela pegou o papel e abriu. Nele estava escrito: "Eu sempre vou estar aqui." A menina gritou e jogou o papel no chão, horrorizada. Desde aquele dia, a menina nunca mais conseguiu se livrar do medo. Ela tinha certeza de que a boneca ainda estava lá, em algum lugar, esperando por sua vingança. Ela nunca mais dormiu tranquilamente, sempre ouvindo as risadas malévolas da boneca em sua mente. Anos depois, quando a menina cresceu e teve sua própria família, ela decidiu vender a casa que herdou de seus pais e se mudar para longe. Mas mesmo longe, ela ainda podia sentir a presença da boneca em sua vida. Ela nunca mais teve outra boneca em casa e sempre trancava todas as portas e janelas antes de dormir. Ela sabia que a boneca amaldiçoada ainda estava por aí, esperando por sua próxima vítima. O cemitério esquecido. A pequena cidade de Ravenwood estava cercada por uma floresta densa, que parecia intransponível. O cemitério antigo ficava nos limites da cidade, no meio da floresta, e era envolto em lendas e histórias assustadoras. Diziam que aquele lugar era amaldiçoado, e que nenhuma alma viva poderia visitá-lo sem sofrer as consequências. No entanto, um grupo de jovens decidiu explorá-lo. Eles eram corajosos e curiosos, e estavam determinados a descobrir o que havia além dos portões enferrujados daquele cemitério. A noite estava escura e fria, e uma neblina espessa cobria a entrada, criando um clima ainda mais sinistro. Eles caminharam entre as sepulturas escuras, iluminando o caminho com lanternas fracas. As lápides estavam quebradas e desgastadas pelo tempo, e as árvores escuras que cercavam o cemitério pareciam se curvar sobre eles. Os galhos secos estalavam sob seus pés, como se os mortos estivessem acordando de seus túmulos. Foi quando decidiram começar o quebra-quebra, com um chute já derrubando quase que por completo uma velha lápide. Todos riram e continuaram a destruição. De repente, uma névoa fria e densa começou a se formar ao redor deles. Eles se entreolharam, sentindo o medo crescer dentro deles. A neblina se tornou tão espessa que eles mal conseguiam ver um ao outro. Foi então que começaram a ouvir os sussurros das almas enterradas. As vozes ecoavam pelo cemitério, chamando por seus nomes. Eles tremiam, incapazes de se mover, enquanto figuras pálidas começavam a sair das covas abertas. Os mortos estavam se levantando, caminhando em direção aos jovens com olhos vazios e rostos desfigurados. Eles tentaram fugir, mas suas pernas estavam fracas e pareciam se mover em câmera lenta. As figuras pálidas estavam se aproximando, e suas vozes sussurrantes se tornaram mais altas e mais agudas.
Neste momento tiveram certeza que não escapariam do cemitério esquecido, e que seus destinos estavam selados para sempre. Os jovens foram arrastados para o meio das sepulturas, onde uma luz fraca começou a brilhar. Eles foram cercados pelas figuras pálidas, que agora pareciam ter um brilho sobrenatural. Foi então que eles viram a fonte da luz. Era uma lápide enorme, coberta de inscrições antigas. Eles começaram a sentir uma energia estranha emanando da lápide. Era como se algo estivesse tentando se comunicar com eles. Então, uma voz sussurrou em seus ouvidos: "Vocês invadiram nosso descanso eterno. Agora, serão nossos prisioneiros para toda a eternidade." Eles se assustaram com as palavras e tentaram correr novamente, mas era tarde demais. A energia que emanava da lápide havia prendido seus corpos no lugar. Eles tentaram gritar, mas as vozes não saíam de suas gargantas. Era como se algo estivesse sugando a vida deles. Os mortos-vivos avançaram em direção aos jovens, agarrando-os com suas mãos frias e apodrecidas. Eles sentiram a dor das garras penetrando em sua carne e gritaram de agonia. Finalmente, quando todos os jovens foram capturados pelos mortos-vivos, a energia que os mantinha presos desapareceu. Os corpos deles se desintegraram, tornando-se pó que se misturava com o solo do cemitério esquecido. A neblina se dissipou e os mortos-vivos desapareceram. Tudo o que restou foi uma lápide enorme e assustadora, que permanecia no centro do cemitério. A partir daquele dia, ninguém jamais se atreveu a entrar no cemitério esquecido novamente, temendo o destino daqueles que se aventuraram a desafiar a maldição dos mortos.